Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Então, nessa leitura, a primeira coisa que São Pedro pede para nós, e hoje aqui para nós, da comunidade Voz dos Pobres e aqueles que aqui estão também, a importância da vigilância contra o pecado. A importância de não alimentar em nós aquilo que nós não queremos que cresça dentro de nós. A vigilância diante das coisas que a gente sabe que são nossas fraquezas, que podem nos fazer se desviar do caminho de Deus. Vigiar. Porque o demônio, nosso adversário, nos rodeia como um leão que ruge. E é sempre importante a gente saber, eu disse isso no retiro e digo de novo aqui, que os demônios, eles não ficam onde o pecado, a idolatria, a prostituição já está desenfreada. Ali para ele já está tudo dominado. Ele rodeia os que querem servir a Deus. Existe um símbolo no satanismo, que é um olho com uma lágrima, que eles chamam do olho de Lúcifer, que chora por aqueles que não estão com ele, que estão no caminho de Deus. Então o ódio dele é tão grande, a inveja, a maldade dele é tão grande, que ele é capaz, numa linguagem figurada, lógico, porque ele é um puro espírito, mas de chorar por uma alma que está seguindo a Deus. Então é aqui que ele vai empreender toda a sua potência, toda a sua força, todo o seu empenho. Então ele não pode encontrar aqui moleza, né? Precisa encontrar pessoas fracas, mas revestidos da força de Deus, da confiança em Deus. Nossa força está na nossa fraqueza quando nós confiamos na misericórdia de Deus. São Paulo diz, quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Então, sempre que esse inimigo tentar rodear nossa alma, precisa encontrar uma alma de uma pessoa fraca, mas fortalecida pela confiança na misericórdia de Deus, na ação de Deus, na força de Deus que não nos abandona. Além da oração nesse período da Quaresma e em toda a nossa vida, a vigilância se torna necessária. Vigiar. Se você percebe que está perdendo o fervor, se você percebe que o seu empenho já não é mais o mesmo, volte ao primeiro amor. Começa lá de novo, vai entrando no seu coração e lembrando do seu primeiro sim a Deus. Porque se a gente disse sim a Deus há alguns anos atrás, hoje o nosso sim deveria estar muito mais fortalecido, porque hoje a salvação está mais perto do que estava quando nós dissemos sim ao Senhor. Nós trazemos na nossa alma, quando a gente se entrega a Jesus, as marcas de Jesus. O Padre Sérgio pregou no retiro, né? A gente ter o rosto, a cara de hóstia, né? Dizendo assim que no nosso rosto precisa estar essa oferenda imaculada, os nossos pecados mergulhados na misericórdia, na graça de Deus, as nossas fraquezas sendo vencidas pela força de Deus, pela perseverança em continuar, mesmo quando parece muito difícil. E nós trazemos também dentro de nós a fé pela qual morreu São Pedro, morreu São Paulo, morreu Santa Catarina de Sena, São Francisco, Santa Clara, tantos santos e santas que viveram e morreram por essa fé que nós trazemos hoje. E o Senhor institui hoje uma comunidade como a nossa, tantas outras,
mas falando aqui para nós, o Senhor espera que a nossa resposta seja à altura da graça. De não deixar que a graça passe. Não se assustar com nossas fraquezas. Mergulhar assim mesmo. E na certeza de que o Senhor cuida e rege nossa vida. São Pedro ainda diz assim: o vosso adversário anda ao vosso redor, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Eu já falei isso muitas vezes, que quando os leões querem devorar uma presa, a primeira coisa é afastar a presa do rebanho. Ele vai isolando ela. Quando ela está sozinha, aí é fácil para ele. Então vigiar nisso também. Vigiar se a nossa vida não está querendo se isolar num céu particular. Não num céu de Jesus, porque o céu de Jesus está no coração do outro. No seu e no do outro também. Não existe um céu particular. O céu de Jesus é o céu que ama. É o céu onde você ama, onde você perdoa, onde você tem a graça de ser misericordioso. E ele fala que o leão busca a quem devorar. Então, sabendo que existe esse risco, a vigilância tem que ser ainda maior. Ele diz assim: resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Nós temos a certeza que no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio e na Indonésia, irmãos nossos morrem por essa fé que nós carregamos. Morrem. E São Pedro diz assim: vós sabeis que os vossos irmãos padecem os mesmos sofrimentos que vocês, ou muito maiores até do que a gente. Então nós temos que nos comportar com confiança e com brio diante de Deus, diante do nosso chamado, diante do nosso sim livre a Deus. Diante dos sofrimentos, diante da provação, não se envergonhar das suas fraquezas. Tem uma parte que São Pedro diz assim aqui, ó: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse uma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Então, muitas vezes quando a gente se sente fraco, com enfermidade física, espiritual, psicológica, o demônio nos tenta com a vergonha de se mostrar fraco. Eu já preguei isso uma vez, mas eu retomo, que Jesus não teve vergonha de mostrar o seu rosto no Horto das Oliveiras, como o Evangelho diz, o rosto de pavor. Jesus, Deus. Aquele mesmo São Pedro que viu Jesus glorioso no Tabor, na Transfiguração, viu esse mesmo rosto de Jesus tomado de terror. E Jesus não teve medo de mostrar isso. Então que a gente também não tenha medo das nossas fraquezas, das nossas limitações. Não se deixe acusar por Satanás por causa das fraquezas, por causa das dificuldades. Ficar tranquilo com o coração em Deus. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tornará inabaláveis e vos fortificará. Cada provação vencida aumenta o nosso vigor. Depois de ter padecido um pouco, diz aqui,
Deus vos fortificará e nos tornará inabaláveis. E trazendo de novo para essa parte onde São Pedro diz, para que a gente não se espante com o fogo da provação, porque depois de padecer um pouco nessa provação, que não é nada extraordinário para nós abraçamos o Senhor Jesus crucificado. E na nossa vida precisa carregar essas marcas de Jesus crucificado. Às vezes, as pessoas pensam que, ainda falando dessa leitura, que o demônio teme o crucifixo, né? Mas o demônio não teme o crucifixo. O demônio teme o crucificado. O demônio não teme o crucifixo que nós trazemos por fora do nosso peito, mas a cruz que trazemos por dentro. Essa marca na alma, trazemos em nosso corpo as marcas de Jesus. O demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus, porque a alma ela vai se configurando com Jesus crucificado. E é isso que põe esse leão que ruge para longe de nós. Isso é a nossa vigilância, aceitar os padecimentos com paciência, com perseverança, sabendo que esses padecimentos vão produzir em nós as marcas de Jesus, e essas marcas vão afastar de nós a ação do maligno. Essas marcas. Nós vemos que quando Jesus ressuscitou, os apóstolos o reconheceram pelas marcas das chagas. Aquelas mesmas chagas que eram chagas de dor, que eram chagas que para quem olhava eram vergonhosas. Jesus, na sua ressurreição, mostra que essas chagas, que um dia foram chagas de dor, se tornaram chagas gloriosas. E assim também na nossa vida. As provações que a gente vai passando, e essas chagas que a gente vai sofrendo, essa dor, tudo, na nossa caminhada, no dia a dia, no sim de cada dia, são exatamente essas marcas que vão ressuscitar gloriosas com a gente. Nós vamos trazer, escutem bem isso, no dia eterno nós vamos trazer em nós, a nossa coroa serão as marcas das chagas gloriosas que nós soubemos suportar com alegria nessa terra. Serão a coroa da nossa alma. Eu lembro que São Domingos Sábio, quando Dom Bosco teve uma visão do paraíso e viu Domingos Sábio, e ele estava brilhante no céu, com as vestes como de um rei, muito lindas. E Dom Bosco perguntou por que ele se vestia de uma forma tão bela, tão majestosa. E ele dizia que aquilo eram os frutos, as chagas, as dores, os sofrimentos que ele suportou em vida, e ali brilhavam, ali ficavam resplandecentes. E São Francisco de Assis também teve uma visão, quando os frades começaram a reclamar da veste, achavam feia a veste que usavam, achavam muito rude, muito rústica, e tinham vergonha de se apresentar em público com as vestes. E São Francisco teve uma visão do céu e viu homens com vestes mais brilhantes do que todos os outros lá no céu. E perguntou para Jesus quem eram esses. E Jesus disse para São Francisco: esses são os filhos da vossa ordem. Porque aqui neste mundo suportaram o pano rude, aqui vestem os planos resplandecentes, majestosos. Então que isso fique para essa nossa quaresma como reflexão. No primeiro tema sobre essa quaresma, eu disse, nós lemos uma leitura do Eclesiástico que dizia assim: aceite tudo o que vos acontecer e espera tudo em Deus. Viver livre, sem medo, com o coração em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus seja louvado.